fazer a leitura da palavra de Deus em 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5, uma carta que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos que viviam naquela cidade chamada Tessalônica. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Vamos ler aqui inicialmente do versículo 1 ao versículo 8. Caros irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como ladrão. Quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles, assim como as dores de parto. Tomam uma mulher grávida e de forma alguma encontrarão escape. Entretanto, vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas, para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, muito menos das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios. Pois os que dormem adormecem de noite, e os que se embriagam é de noite que se embebedam. Nós, no entanto, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da armadura de Deus, da armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Tenho pregado sobre esse capítulo ultimamente, mas hoje quero meditar com os irmãos apenas o versículo 8. Lembrando que essa carta que o apóstolo Paulo escreveu foi talvez a primeira carta, talvez somente o Evangelho de Marcos tenha sido escrito primeiro. E essa é a primeira carta escrita, e Paulo dirigiu provavelmente essa carta aos cristãos lá em Tessalônica no ano 50 ou 51 da era cristã. A Tessalônica era chegou a ser uma metrópole para aquele tempo da Macedônia, e ela foi construída por Cassandro, filho de Antipater, em homenagem à sua esposa. Então, a sua esposa se chamava Tessalonice. E ela era irmã de o famoso general Alexandre o Grande. Mas foi sob o tempo do governo e do Império Romano que ela se tornou muito rica e populosa. Durante toda a Idade Média, ela continuou sendo uma cidade importante, e agora ela tem o nome de Salonique, e é a segunda cidade na Turquia, na Turquia europeia, com cerca de 70 mil habitantes. Então, essa cidade ainda existe. E a igreja foi fundada lá na cidade de Tessalônica pelo apóstolo Paulo, em companhia de Silas e Timóteo. Nós lemos esse relato no capítulo 17 do livro de Atos. Então, depois que ele foi expulso de lá pela perseguição dos judeus, e ele enviou vários dos irmãos para ver como estavam os crentes, e ele recebeu relatos. E essa carta é fruto disso. O apóstolo Paulo está ajudando aqueles cristãos a tirarem suas dúvidas e terem um bom posicionamento cristão a respeito da fé e da vida cristã. Então, quando ele fala aqui nesse versículo 8 sobre se revestir da armadura da fé e do amor, e tendo o capacete da esperança de salvação, porque sabia que aqueles cristãos viviam sob dura perseguição e precisavam ser sóbrios, não podiam cochilar, não podiam adormecer diante de tanta oposição que havia no mundo, como nós hoje. Essa carta também é dirigida a nós, nesse tempo atual, e nós crentes em Jesus, nós evangélicos, nós o povo de Deus, estamos sendo bastante pressionados pelo mundo por causa das suas ideologias, por causa dos seus governos que querem inibir a pregação do evangelho, porque a pregação do evangelho atrapalha os planos de muitos governadores mundiais. Eles querem ser verdadeiros ditadores e imperadores deste mundo, e é claro, nós sabemos que tudo está caminhando um dia para que o anticristo
governe o mundo inteiro e seja um governo unificado, unificando todas as nações, especialmente do Ocidente, travando assim uma grande luta contra a Igreja de Jesus e contra tudo que se chama Deus. Então, assim como Paulo advertiu sobre a volta de Jesus, sobre a necessidade de estar preparado para aquele dia, ele fala aqui que nós devemos ser sóbrios e nos revestir da armadura da fé e do amor. Nós devemos colocar esse peitoral, nós devemos nos revestir dessa couraça chamada da fé, chamada de fé e amor. Isso é muito semelhante ao que o apóstolo Paulo escreveu depois na carta aos Efésios, no capítulo 6, sobre tomar toda a armadura de Deus, onde também fala da couraça da justiça. O que o apóstolo Paulo tinha em mente, ele está dizendo aqui, é que os crentes precisam ser vigilantes. Eles precisam ser vigilantes como um guarda, como uma sentinela que está de prontidão, armado para defender o seu posto. E isso nós encontramos em Romanos 13, 12 também, quando o apóstolo diz: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. O apóstolo Paulo está falando de armas espirituais. E quando ele fala armas da luz, ele fala sobre andar honestamente, não viver em glutonaria, em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções e contendas e invejas que há neste mundo. Então, as armas da luz são aquelas que revestem o cristão para a fé, o amor, a esperança, uma vida justa, sóbria e moderada. Então, quando ele diz aqui, tendo também o capacete da esperança da salvação, está falando que a nossa mente, a nossa cabeça, a nossa mente deve ser guardada pela expectativa da salvação. Nós precisamos estar preparados como soldado que protege a sua cabeça, e então nós devemos proteger também a nossa mente de toda a influência maligna e perversa deste mundo. Quando também Isaías escreveu no capítulo 59, lá no versículo 17, ele fala também dessa vestidura de justiça, como uma couraça. Ele fala também do capacete da salvação na cabeça, e que nós devemos então proteger a nossa mente. Nesse sentido, o apóstolo Paulo fala da renovação da nossa mente. E então a salvação protege a nossa mente, e nós devemos nos guardar da má influência deste mundo, dos ensinos perversos deste mundo. Nós devemos ajudar especialmente as crianças, orientar especialmente os adolescentes, juniores que estão numa fase de educação e de formação, e muitos desses estão à mercê de professores e de pessoas que influenciam neste mundo, às vezes um amigo, um parente da família, e que pode fazer com que a sua mente possa perder a esperança da salvação. A exegese crítica do Novo Testamento, o grego, fala a respeito desse versículo 8, que estar sóbrio é como estar acordado, como um vigilante tem que ficar acordado e armado durante toda a sua guarda, para proteger a quem ele está lá naquele posto. E são armas defensivas. Então, Paulo está falando de defesa aqui, porque qualquer momento podemos sofrer um ataque, podemos sofrer de repente uma ameaça e precisamos ter armas de defesa, como o capacete da salvação. E as melhores defesas que nós temos são as chamadas virtudes cristãs, que são mencionadas aqui, que são 3: fé, esperança e amor. Está também em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3, quando o apóstolo Paulo fala da obra de fé, do trabalho de amor e da paciência da esperança no Senhor Jesus Cristo. Está também em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, quando o apóstolo Paulo falando sobre a característica do amor, a descrição do amor, que o amor nunca falha, que o amor tudo pode, ele diz no finalmente, agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3. Então são 3 virtudes cristãs, que são importantes no capacete da salvação, na preservação da nossa mente
para não sermos levados por qualquer corrente de doutrina herege, de erro, que os homens têm aqui no mundo trabalhado tão sutilmente e às vezes também de uma forma tão dura e de uma forma obrigatória para que se faça certa coisa, deixe de falar determinadas coisas, e vai havendo uma imposição moral, e vai havendo uma mudança ética, e as pessoas acabam sendo conduzidas como que fosse um rio de heresia, de poder, que não tem como nadar contra essa correnteza. Então precisamos ter capacete da salvação, nossa cabeça precisa estar revestida dessa salvação, para que sejamos bem protegidos. Adam Clarke, um dos comentários da Bíblia mais importantes que tenho lido, fala sobre este peitoral da justiça, que significa que nós não somos apenas chamados para trabalhar, mas nós somos chamados também para lutar, para não sermos surpreendidos pelas ameaças do inimigo, pelas ameaças do diabo, pelas suas ardis tentações. Nós devemos estar em condição de nos defender. E para nos defender, nós devemos estar sóbrios, devemos estar habilitados a conquistar, devemos estar armados nesta luta espiritual. O peitoral, a couraça, é para defender o nosso coração. O capacete é para defender a nossa cabeça, como um soldado se defende com o capacete. Então, fé, amor e esperança é para nós. A fé é para nos permitir suportar, vendo até o invisível, nessa luta espiritual. O amor é para nos estimular à diligência, ao trabalho, à atividade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor nos faz suportar nesse trabalho, nessa diligência, os problemas, as dificuldades, e nós suportamos agradavelmente, porque o amor é um encorajador, ele é um estímulo à nossa diligência. E a esperança nos ajuda a antecipar o grande fim. Ajuda-nos a olhar com os olhos da fé a glória que está nos reservada e que sabemos que iremos receber um dia, iremos obter se nós não desmaiarmos, se nós não desanimarmos. Então, vigilância e sobriedade. Mateus Henry, comentando isso, ele fala que é necessário de cada um de nós tal sobriedade, estar bem sóbrios, como soldado, como vigilante, que não pode nem cochilar. Os nossos inimigos espirituais são muitos. Nós não podemos cochilar na fé. Nós não podemos esfriar no amor. Nós não podemos perder a expectativa da esperança. Nossos inimigos espirituais são poderosos e maliciosos. Então nós precisamos estar vigilantes, estar sóbrios, para manter os nossos interesses como amigos de Deus, como servos de Deus. Os inimigos de Deus tentam nos levar ao descuidado, tentam nos prender cativos em suas artimanhas. Nós lemos aqui quando o apóstolo Paulo fala no versículo 7 que os que dormem adormecem de noite e os que se embriagam é de noite que se embebedam. E então nós podemos nos tornar bêbados se perdermos a sobriedade, se descuidarmos, começarmos a cochilar. Há quantos bêbados hoje com orgulho, há quantas pessoas hoje embriagadas com a paixão deste mundo, as paixões da carne, há quantas pessoas que estão bêbadas em sua arrogância, em sua altivez e não percebem como são presunçosas. Há quantos bêbados hoje com as gratificações da carne, embriagados com os sentidos do corpo, que se entrega às paixões e à vaidade. Então nós devemos estar bem armados contra qualquer tentativa do inimigo de nos levar cativos a qualquer tipo de armadilha. Nós devemos colocar o peitoral espiritual para proteger o coração. Devemos colocar o capacete espiritual para proteger a cabeça. Essa armadura consiste nessas 3 virtudes cristãs: fé, amor e esperança. Mateus Henry diz que devemos viver pela fé. A fé nos conserva atentos e sóbrios. O crente tem a fé como sua melhor defesa contra os inimigos, os ataques do inimigo. A fé nos lembra
que os olhos de Deus, que através do seu Espírito Santo, estão sempre sobre nós. Aí ela nos lembra que devemos estar preparados. Ela nos adverte que temos inimigos espirituais para enfrentar num mundo de espíritos que estão, como diz Paulo, nas hostes espirituais da maldade. A fé nos manifesta as razões porque nós devemos vigiar, devemos permanecer sóbrios. Também devemos ter um coração abrasado com o amor. O amor também é nossa defesa, é uma arma de defesa o amor. O coração fervoroso e verdadeiro, com amor a Deus e as coisas de Deus, tem uma defesa inabalável, sustentado, sóbrio, atento aos cuidados e às coisas de Deus. O amor, em tempos de problemas e tentações, como o tempo que vivemos em nossos dias, nos sustenta. E dificilmente alguém irá abraçar a apostasia quando tem esta arma chamada o amor a Deus e as coisas de Deus. Quem já não passou por um problema difícil na vida e que se lembra que o amor o sustentou? O amor a Deus, o amor de Deus, o amor às coisas de Deus. Sim, devemos viver pela fé, devemos ter um coração abrasado com o amor e devemos fazer da salvação a nossa esperança. Devemos ter uma esperança animada na salvação. A boa esperança é como capacete para defender a cabeça. A boa esperança, por meio da graça da vida eterna, impede que estejamos intoxicados com os prazeres do pecado. As pessoas que se embriagam com o pecado estão intoxicadas com esses prazeres e elas estão pensando apenas numa temporada, que esta vida aqui no mundo é apenas passageira, é uma temporada. Mas nós, com a boa esperança, estamos com a expectativa da eternidade. E a boa esperança, essa esperança da salvação, nos ajuda a tomar os devidos cuidados. Que cuidados? Não fazer qualquer coisa que abale a esperança. Não fazer qualquer coisa que nos torne indignos para tão grande salvação a que esperamos. Vamos, irmãos, em nossos dias atuais, que são dias difíceis também, manter vigilância e sobriedade. Vamos viver pela fé, dia após dia. Vamos ter um coração abrasado com o amor a Deus, o amor às coisas de Deus, e vamos fazer da nossa salvação a nossa esperança. Essa é a armadura da fé e do amor, que Paulo fala aqui no versículo 8. Somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Quando eu estava preparando, quase terminando a meditação, essa meditação para hoje à noite, escutei a Cidinha ao longe lá na cozinha cantando, estou seguindo a Jesus Cristo. É bem isso, aquele hino antigo que nós cantamos, nós batistas aí, cantávamos muito ele na década de 1970, é um hino tradicionalmente das igrejas batistas. Eu já contei também, está lá no meu site, no YouTube, quer dizer, na minha página no YouTube, o testemunho do pastor Hernandes, que foi fuzilado por Fidel Castro, ele, as suas filhas, a sua esposa, e ele morreu cantando essa música, estou seguindo a Jesus Cristo. Hoje eu fui dar uma olhada lá, já tem 3.499 visualizações, e eu fiz um relato dessa história. Depois eu vi algumas pessoas me perguntando onde tinha o vídeo original. Eu pesquisei muito, encontrei algumas informações, respondia alguns relatos, mas achei impressionante aquela história, e esse hino continua até hoje tocando nossos corações. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. É isso que Paulo está falando. Viver pela fé,
ter um coração abrasado com amor, fazer da salvação a nossa esperança, sabendo que o que fazemos não é temporário, não é por uma temporada, é para a eternidade. Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto, não volto não. Depois da luta vem a coroa e a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa. Atrás não volto, não volto não. Que maravilha a esperança. Que maravilha nós guardarmos essa sobriedade com este revestimento dessas armas espirituais. A fé, o amor e a esperança. Que Deus nos abençoe, porque esse é o segredo de uma vida verdadeira, é consagrar todo o vigor, toda a juventude, seja a velhice, seja qualquer idade, consagrar todo o nosso coração. Diz, amar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, todo o entendimento e de todas as forças, porque Ele é a razão da nossa vida. Amém.